Éter Mundial Parte 2. A ressonância da bobina é o segredo principal de Tesla. Autor: Железнодорожный. A ciência oficial considera apenas os processos em bobinas cilíndricas, chamadas de solenoides. Claro, ela não proíbe enrolar bobinas de qualquer geometria, mas definitivamente não considera a interação nas bobinas dependendo da sua geometria. A ciência oficial nos diz que qualquer bobina é simplesmente um eletroimã ou uma indutância para um circuito oscilatório. Bem, pode ter também uma pequena capacitância e ponto final. Ao observar o trabalho dos buscadores de energia alternativa, nota-se um certo obscurantismo. Alguns enrolam 3 ou mais bobinas em núcleos, outros buscam suas ressonâncias secretas e suas interações com outros dispositivos, chegando até a eletrólise. Alguns se entusiasmam com bifilares, trifilares e até chegam a capacitores com 3 placas e muito mais. Eles procuram desesperados, mas tateiam no escuro. E o resultado disso é sempre o mesmo. Sem compreensão do princípio, não há resultados. As pessoas gostam de adivinhar e esperar por um milagre, acreditando que tudo dará certo, apesar de tudo. E como resultado lógico, hoje já surgiu um movimento de combate aos falsos BTGistas dentro das próprias fileiras dos BTGistas. Quero voltar à velha patente, que tem inscrições e testemunhas destacadas em vermelho. A imagem mostra um dispositivo funcional com 128 anos. As pessoas repetiram várias vezes, enrolaram as bobinas de todos os jeitos e para ninguém isso funcionou. Mas houve alguns poucos para quem funcionou: Edwin Gray, John Smith e outros. Então, por que a maioria não consegue fazer funcionar? Vamos por partes. Existe um termo chamado push-pull. Esse princípio da bomba de energia é usado para criar o GTE, que transfere mais energia do que consome. Construtivamente, isso é realizado através de 2 enrolamentos: o primário, enrolado com fio grosso, e o secundário, enrolado com fio fino. No primário, aplicam-se pulsos de corrente contínua em determinada frequência. Esse princípio também está no exemplo do Karcher, que opera em alta frequência e tem uma bomba de energia simples. As pulsações do campo magnético geram alta tensão. A mudança na densidade do éter forma a pressão desse éter, e como existe pressão, obtemos um fluxo de energia. Simplificando, o movimento do éter é o que chamamos de energia. Para todas as interações eletromagnéticas que não excedem a velocidade da luz, o principal modelo é o modelo de interação em anel, que deriva da regra dos saca-rolhas. Este é o próprio anel do poder, que controla tudo. Mas mesmo aqui ainda falta alguma coisa. O que se consegue com essas construções são gráficos interessantes nos osciloscópios, acendimento de lâmpadas de descarga de gás e belos streamers. Para o funcionamento correto das bombas de energia superunitárias, é necessário compreender um número muito maior de parâmetros. A principal razão é a falta de compreensão de um princípio unificado. Por exemplo, é preciso entender de onde vem a parcela excedente de energia. Como bombear está claro, mas de onde e o que não está? Também é preciso entender que a força contra-eletromotriz sempre vai compensar qualquer mudança no campo magnético, e por isso a perturbação inicial deve agir de forma inequívoca e de nenhuma outra maneira. Caso contrário, a mudança ocorre na direção oposta e tudo se desfaz em qualquer situação. Quero destacar a maneira peculiar como os progressistas da humanidade apresentam as informações. Além do fato de que nenhuma invenção de Tesla trouxe algo útil para a humanidade, Tesla vendia suas novidades para a humanidade pelo mundo todo. Ele oferecia várias tecnologias, muitas delas longe de serem inofensivas para todos que estivessem dispostos a pagar por elas. Porém, Tesla nunca explicava como funcionavam seus dispositivos. Sendo seus dispositivos isso a que se refere, está muito em dúvida. Tesla incentivava o abandono das máquinas antigas e de seus conhecimentos em favor de uma nova tecnologia ainda não estudada. Ele, assim como qualquer outro progressista, era obrigado a ir apresentar dispositivos reais com resultados reais, caso contrário, ninguém acreditaria nele. Mas se você perguntar a esses progressistas sobre os princípios de funcionamento, eles sempre vão mentir para você. Ao saber a verdade, ninguém usará a tecnologia para se prejudicar. E podemos observar isso no exemplo da antiga patente dele. Na imagem há um sistema de transmissão de eletricidade por um fio só, que funciona.
Mas para esclarecer como ela realmente funciona, é preciso entender todo o gênio parasitário de Tesla. Mais especificamente, é preciso olhar para esse ovo, por exemplo, de lado. 2 tipos de transformadores da patente. Figura 3, transformador com coeficiente de transformação variável. Figura 2, transformador com enrolamento secundário em forma de cone. Agora é possível ver como o dispositivo parecia na vida real. Reconstrução da patente com transformador variável, fornecendo qualquer valor de tensão necessário na saída. Então tudo ficará claro, e nenhum arquivo ou documento secreto será necessário. Mas o princípio da exploração em massa deve manter o cidadão comum longe das tecnologias gratuitas e autossuficientes. Por isso a confusão é a principal tecnologia de controle deles. Isso se refere a cúpulas, pirâmides, para-raios, pináculos, bobinas e eletricidade etérea. As tecnologias de Tesla não podem ser reveladas através da teoria do éter. De acordo com essa teoria, nosso mundo se apresenta como sistemas de interconexão, dípolos. Um dípolo é essencialmente um capacitor, e todas as interconexões energéticas no mundo ocorrem por meio de correntes contínuas, distribuição sequencial de energia com sua direção unívoca. E a corrente alternada destrói o dipolo, nivela a diferença de potencial e formata tudo, criando uma área onde mantém as oscilações do meio. E além da própria corrente alternada, nós também temos o rádio, que, como sabemos, foi inventado ao mesmo tempo em diferentes países. E isso, por algum motivo, não nos surpreende. Nós pensamos que foi uma providência divina, mas na verdade simplesmente deram uma autorização lá de cima para liberar a tecnologia. Já que a comunicação por rádio, assim como a corrente alternada, cria uma oscilação variável no meio, mas de uma frequência mais alta, onde o alcance depende diretamente da potência do transmissor. Essa tecnologia é mal sucedida, limitada em todos os parâmetros. Por exemplo, a comunicação baseada nos princípios dos campos torsionais não enfraquece instantaneamente com a distância e penetra qualquer espessura de matéria. Tesla atuava como marqueteiro e principal publicitário de tecnologias fracassadas, antigas e alienígenas, viajando pelo mundo tentando vendê-las. Ele estava perfeitamente ciente da existência do éter, mas mesmo assim o usava para especular em benefício próprio, adaptando-se à nova ordem mundial daquela época. E como era de se esperar, essas tecnologias levaram a humanidade a um beco sem saída, conduzindo ao transhumanismo e à crise econômica, que rebaixou as pessoas ao nível de escravos miseráveis. O ser humano está conectado ao mundo ao seu redor. Os campos eletromagnéticos variáveis, antes de tudo, perturbam os processos sutis do corpo humano, distorcem sua aura e deprimem o sistema nervoso. Sob tal influência, a pessoa acaba ficando desconectada do éter, deixa de sentir sua ligação com a natureza, de interagir com o plano sutil onde funcionam os campos de informação e fluem grandes energias. As conexões naturais deixam de estar acessíveis para a pessoa. Acho que a humanidade deveria voltar a usar tecnologias de eletricidade estática. Os parasitas perderão o poder sobre a pessoa, romperão os pontos de contato e recuarão. Campos de torção e interação. Agora que analisamos os pêndulos e os inercioides, suas conexões com o dipolo, podemos passar para as interações de torção. A essência da interação de torção está nos mecanismos de controle do éter. Os campos de torção, como muitos já ouviram, são campos de rotação, e para ser mais preciso, são campos formados pela rotação do dipolo. Quando analisamos os inercioides, chegamos à compreensão dos princípios de controle de energia através da inércia, e qualquer mudança de energia de tal construção também está relacionada ao éter. Mas, nos inercioides, essa interação é secundária, causada pela mudança de inércia através da alteração do dipolo. Na Rússia, Anatoly Evguenievich Akimov realizou pesquisas sobre torção. Ele realizou uma enorme quantidade de experimentos para identificar as principais interações com os campos de torção. Ele contribuiu muito para a humanidade, tanto na teoria dos campos de torção quanto em sua aplicação prática. Na internet é possível encontrar muitas apresentações e entrevistas onde ele fala detalhadamente sobre esses experimentos. Akimov foi um dos primeiros a começar a analisar o funcionamento dos dispositivos de sobreunidade, criar uma teoria que explicasse os princípios de seu funcionamento e desenvolver uma teoria unificada do zero.
O desenvolvimento dos campos torsionais também foi feito por Gennady Ivanovich Shipov. A essência dos campos torsionais é que eles interagem com o éter, controlam-no diretamente, colocam-no em movimento, ou seja, interagem diretamente com a energia do vácuo espacial. Os campos torsionais se propagam instantaneamente e a matéria geralmente é transparente para eles. Geometricamente, os campos torsionais se apresentam como redemoinhos ou vórtices que absorvem ou emitem energia. Esses redemoinhos podem ter rotação tanto para a direita quanto para a esquerda. Por que são chamados destros ou canhotos? Os campos de torção podem ser gerados praticamente por tudo que está relacionado, contém ou interage com um dipolo em rotação. Como os dipolos podem ser elétricos e magnéticos, então, consequentemente, os campos de torção também podem ser formados por dipolos magnéticos ou elétricos. Formam estruturas espirais. Essas estruturas espirais são formadas por perturbações do éter, que entra em movimento e, de acordo com essas estruturas, participa dos processos de energia e informação. Se falarmos do átomo como um dipolo, é preciso destacar que o campo de torção surge principalmente devido à mudança na rotação ou nas relações do dipolo. Em condições normais, os átomos da substância não emitem campos de torção. A radiação aparece apenas quando há mudanças no movimento ou nos valores das forças eletromagnéticas, ou seja, somente quando há alteração de energia. Houve muitas conversas sobre um sistema de aquecimento autônomo que utiliza um único motor elétrico e gera muito mais calor do que esse motor consome. O equipamento foi montado várias vezes, mas poucos o reproduziram exatamente compreendendo seu funcionamento. No entanto, esse equipamento, assim como o transformador de Tesla, utiliza o princípio da bomba de energia. Com poucas exceções, quase todos os geradores de energia livre usam o mesmo princípio. Basta entender isso. A bomba, neste caso, fornece água. Ela passa por uma câmara de vórtice especial, onde é aquecida, depois vai para o radiador de aquecimento e, em seguida, retorna novamente para a bomba. A estrutura de vórtice das câmaras é novamente um cone, no qual se consegue a rotação da água em espiral para aumentar a energia da substância, fornecendo a água em porções com certa frequência e amplitude. A frequência com que a pressão do líquido muda determina a intensidade do seu aquecimento. A amplitude determina o volume de água fornecido. Regulando esses parâmetros, é possível alterar a velocidade de aquecimento e o volume do líquido aquecido. Bombas comuns são pouco eficientes nesses casos. É melhor usar acionamento com maior frequência de pulsação da pressão do líquido, pois as pulsações garantem a rotação e o fluxo de energia. Este dispositivo é mecânico e representa uma bomba de calor líquida com rendimento acima da unidade. Motor de vórtice. Richard Clem, segundo suas próprias palavras, no final de 1972 estava testando uma bomba de asfalto. Ele ficou intrigado com o comportamento estranho da máquina após ser desligada. Começando experimentos com óleo quente, Richard rapidamente chegou à conclusão de que estava diante de algo parecido com um motor perpétuo de uma forma específica. O rotor, feito de um cone, cortado com canais em espiral, é equipado com bicos divergentes. O rotor, ao ser acelerado até certa velocidade, continuava girando, conseguindo acionar a bomba de óleo. Ричард Клем столкнулся с механическим проявлением вихревого взаимодействия конусный ротор, развив определенную скорость, стал сам поддерживать свое вращение и перекачивать горячее масло. Isso acontecia exatamente como no sistema de aquecimento, só que na direção oposta. O óleo aquecido era bombeado automaticamente, resfriava-se e mantinha a rotação, ou seja, funcionava ao contrário e não precisava de motor. Era um processo reverso de rotação durante a dissipação da energia do óleo quente. Quero explicar que as formas cônicas podem ser observadas praticamente em todos os dispositivos de torção ou outros dispositivos de sobreunidade. Elas são muito amplamente difundidas. A imagem mostra uma explicação do aquecimento por cavitação. Pode parecer que a própria forma do cone não desempenha um papel significativo nos processos de troca de energia. A espiral tem papel importante, como na regra do saca-rolhas. Em interações superluminais, a regra do saca-rolha se torna a regra do redemoinho, que põe o éter em movimento. A forma do cone é formada quando definimos e orientamos a direção da espiral para obter determinados fenômenos.
Essencialmente, é um funil de redemoinho que concentra energia, já que a espiral pode girar em duas direções. Podemos tanto coletar quanto dispersar energia no espaço, criar movimento ou manter a rotação. E embora geometricamente todos esses processos formem uma estrutura próxima à forma de um cone, o próprio cone não é algo importante. Ele apenas gera associações com processos torsionais, de vórtice e energéticos. Por que então a forma de um funil perfeito e de um vórtice é tão próxima à de um cone? A questão é que o cone reflete a essência do mesmo pêndulo. Um pêndulo comum tem dois estados quando a inércia do peso é diferente. O funil é a forma criada por vários pêndulos. Corpos individuais, como elétrons ou moléculas da própria água, participam do processo de focalização ou libração de energia. Do topo até a base do vórtice, a inércia dos corpos é diferente, e todos os corpos que participam do processo de vórtice formam essa forma que percebemos e reconhecemos como um cone. O vórtice gira e cria uma focalização, uma zona com densidade aumentada de energia de todo o sistema em um único ponto. Isso causa ou uma diferença de pressão no líquido ou uma diferença de potencial para a corrente elétrica. A principal característica do vórtice é unir movimento rotacional e de translação. Mas a forma do vórtice pode ser diferente de um cone, podendo ser formada por várias curvas matemáticas ou, ao contrário, reduzir-se a formas trapezoidais. A forma do cone é importante. Ela tem um efeito de forma e reflete a característica das estruturas assimétricas. Qualquer alavanca ou bomba também possui uma construção assimétrica, proporcionando um ganho de força para o resultado desejado. Este é um campo separado de construções assimétricas para diferentes finalidades. Vou dar alguns exemplos. Todos já os viram várias vezes, mas não notaram seu propósito. Um capacitor assimétrico é o aterramento e a fonte de corrente contínua, bobina de vórtice assimétrica, campo magnético de uma bobina cônica e espiral, capacitor assimétrico e capacitor com placas paralelas em espiral. E as bobinas também podem ser assim. E aqui estão as espirais, que refletem a interação fundamental, ímã espiral e capacitor espiral, a ligação entre rotação e movimento retilíneo através da corrente contínua. Capacitor espiral, ímã espiral. Essa é a resposta para como superar a força contra a eletromotriz. O meio tenta compensar qualquer mudança para obter uma ação inequívoca. Em particular, quando falamos de energia, o mecanismo consiste em extraí-la e torcê-la do espaço do vácuo, concentrando-a em um único ponto. Dependendo de um ou outro dipolo, sua direção, sentidos de rotação e outras relações, é possível obter uma enorme variedade de opções de construção que proporcionam os mais diversos fenômenos. Esses fenômenos podem ser eletromagnéticos, mecânicos, luminosos ou relacionados à inércia e à gravidade. A patente sobre transmissão de energia sem fio nos diz que é possível abandonar o uso de ondas de rádio como oscilações do meio e transmitir sinais através do próprio movimento do éter. Asimov testou essa transmissão de sinais e confirmou que o campo torsional quase não sofre distorção ao atravessar solo e concreto armado, garantindo sinais com nova qualidade. Em um transmissor torsional assim, o alcance não depende da potência, pois o sinal é gerado pela alteração do campo torsional e não por ondas eletromagnéticas. Não haverá o fenômeno de ressonância do meio e ondas estacionárias, assim como uma série de outros efeitos limitantes. Asimov determinou que os campos torsionais destrus em baixa potência exercem um efeito benéfico sobre o organismo humano, mas ao ultrapassar certo nível, tanto os campos torsionais destrus quanto os canhotos afetam negativamente o ser humano. Aqui eu gostaria de destacar que um fenômeno como a radioatividade, muito provavelmente, está relacionado justamente a certos desequilíbrios torsionais dentro do átomo. A geometria da radiação radioativa em um campo magnético mostra a ligação com processos de vórtice e, portanto, ao estudar as interações torsionais, é possível controlar a radiação e nunca mais temer acidentes em usinas nucleares. Por outro lado, provavelmente a necessidade delas deixará de existir.
Se considerarmos o fenômeno da fotossíntese das plantas do ponto de vista das interações etéreas, podemos notar que o aumento da biomassa ocorre em uma velocidade maior do que o volume de energia que a planta recebe da luz solar. A própria luz é uma oscilação de alta frequência, e ao que tudo indica, as plantas a utilizam como um gerador de frequência de referência. Para obter energia do éter e sintetizar os hidrocarbonetos, proteínas e assim por diante de que precisam. Ou seja, concluímos que a fotossíntese é exatamente uma bomba de energia como o transformador de Tesla, só que ainda com a função de produzir as substâncias necessárias. Ao entender essa questão, será possível resolver todos os problemas alimentares da humanidade com agricultura altamente eficiente. Ou seja, os fenômenos microbiológicos também estão ligados ao éter. Todos os fenômenos e interações do mundo podem ser estudados e usados. Como os dispositivos superunitários já foram reinventados várias vezes, mas a sociedade ignora sua existência e não exige sua implementação em larga escala, pois enormes recursos são investidos na formatação da consciência das pessoas. Qualquer desvio das diretrizes oficiais gera confusão, sensação de engano e rejeição, pois as pessoas já se acostumaram a viver em uma sociedade artificial e já defende suas próprias regras. Conclusão. Assim, o campo torsional não transmite energia, mas apenas indica a presença de processos de redistribuição de energia. Isso é uma perturbação do meio etéreo que se propaga em uma direção, transportando informações sobre as interações. A maior arte do explorador é criar a aparência de desenvolvimento, enquanto empurra cada vez mais seus escravos para um estado cada vez mais controlado. Já faz tempo que todos os processos progressivos do desenvolvimento humano pararam no mundo todo. As pessoas foram colocadas em uma sociedade artificial onde não é preciso pensar nem interagir com o mundo ao redor. Sintonize com a tomada, assista à televisão e faça o que mandarem. Eu suspeito fortemente que é justamente o campo alternado que priva a pessoa da conexão com o mundo ao redor. No nível das sensações, a psique das pessoas é suprimida e ataques de pânico aparecem no subconsciente. Alguém assim é fácil de controlar. Desde então, a pessoa perde longevidade, degenera e enfrenta dificuldades, sendo-lhe proibido o verdadeiro conhecimento e a memória dos antepassados. E, o principal, quaisquer interações etéreas. Afinal, o éter é um plano material sutil. Se as pessoas não trabalham com ele, então os invasores trabalham com ele. Sugam energia, atraem larvas de lá, anjos, demônios e outras entidades sutis. O sistema da sociedade artificial vai contra as leis naturais, exigindo que os escravos a sustentem continuamente com seu trabalho sacrificial. Segundo a versão oficial, energia sem custo é impossível, o recurso deve se esgotar. Interações sutis são mais importantes que força bruta ou dinheiro. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre o éter permanece completamente indefesa diante de manipulações e influências sutis sobre ela. Ao analisar as interações torsionais, vemos como o complexo nasce do simples, que tudo obedece às leis únicas da natureza, que são geniais e simples ao mesmo tempo. Na Terra, a divisão fundamental é entre pessoas e não pessoas. As pessoas se dividem em dois grupos, os que constroem e os que destroem, como Yin e Yang. Depois, dividem-se em dois grupos, os que lideram e os que são liderados, e assim sucessivamente. Tudo isso é estrutura. Agora, no planeta, pelo menos no território dos estados eslavos, deve nascer um comportamento autoconsciente e uma decisão clara de agir de acordo com a consciência, graças à qual as pessoas podem ter uma estrutura psíquica verdadeiramente humana. Cada um tem liberdade de vontade e de algum modo recebe neste mundo o que escolheu. O problema é que fomos intencionalmente confundidos sobre o que realmente devemos desejar. Por isso só temos uma escolha certa: progredir, evoluir, e para isso teremos que trabalhar muito e assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da civilização.